Agora aqui no estúdio a gente recebe o nosso correspondente em Brasília, Edinho Magalhães. Boa tarde, Edinho. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Bom, Edinho, o grande assunto do momento é a briga interna do PSL. Aí tem até deputado federal paraibano envolvido nessa briga. E me parece que nenhum dos dois lados tem razão, né? Porque, na verdade, Jair Bolsonaro queria aproveitar uma sigla para se candidatar, para mostrar sua candidatura a presidente, e o PSL surfou na onda de direita de Jair Bolsonaro e conseguiu eleger aí uma bancada acima das expectativas. Exatamente, Hermes. Boa tarde a todos. É uma tragédia anunciada. Quem nunca comeu melado, quando vai comer, se lambuza. E o PSL não estava acostumado ao poder e ao tamanho, a dimensão que passou a ter dentro da Câmara dos Deputados, ou dividindo o número de deputados com o PT, ou simplesmente sendo a maior bancada. E seja quem for o novo líder que for entrar a próxima semana dessa bancada, não vai conseguir liderar o partido. O PSL hoje é o partido mais partido da Câmara dos Deputados. É o mais dividido. E nós temos a nossa representação, né, o Julian Lemos, que fez um discurso duríssimo, fortíssimo esta semana, chamando a atenção do presidente Bolsonaro, dizendo que ele está sendo pessimamente aconselhado por um advogado, que é o Adhemar Gonzaga, que foi ministro do TSE, que estaria com listas de representantes, dirigentes estaduais, incluindo o nome de Julian, e o desafiou na tribuna da Câmara, entregando o mandato, ou mesmo para que o advogado entregasse à OAB. Então é um clima, é uma luta fratricida, em que eles são ali irmanados dentro do mesmo partido, não se encontram, e o presidente se expõe, colocando o próprio filho em mais uma indicação que não ocorre a nomeação, como a Embaixada dos Estados Unidos, e agora a tentativa de liderança do partido, e ao mesmo tempo perde a líder do Congresso, Joyce Hasselmann, que quis se envolver, se meter ontem e deixou de ser a líder do Congresso, do governo do Congresso. Essa briga e essa intromissão, essa briga partidária interna e essa intromissão de presidente não é uma coisa nova. Em 2013, Dilma e Temer se envolveram numa questão dentro do MDB. A diferença é que não era no partido da presidente, era em outro partido, talvez até mais grave. Porque a presidente Dilma inventou de se intrometer nessa briga do MDB para a indicação da liderança, mas Temer tinha muita força dentro do MDB, acabou indicando o líder contra o candidato de Dilma Rousseff, que trabalhou e colocou o Palácio do Planalto para trabalhar. Nesse caso que eu estou falando, em 2013, o escolhido de Temer foi Eduardo Cunha. A gente já sabe do resto da história. Exatamente. Agora é diferente, mas quem está torcendo e assistindo de camarote essa crise do PSL não é somente a oposição, com o PT, o PSOL, mas também o Centrão. Os partidos do PP, do PR, do PTB, que disputam ali um nicho de poder dentro desse aspecto de parlamentarismo branco que nós estamos vivendo, porque eles é que tocam a pauta do Congresso. E por muitas vezes o Congresso é quem toca a pauta nacional, como as reformas, por exemplo, e quando eles veem o único partido do governo, não a base do governo, tem um partido do governo, em crise, fratricida, dessa irmandade se dividindo, então a tendência é que a oposição e Centrão cresçam ainda mais dentro da Câmara. É aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Verdade. Falei dessa divisão do bolo do mega leilão do petróleo da Paraíba, e a expectativa também da bancada é quanto à divisão das emendas para o próximo ano, né? O governador já teve uma primeira reunião, uma reunião preliminar. Exato. E a bancada tem que se organizar, tem que chegar a um acordo, um consenso. Exatamente. Como teve com relação a essa sessão onerosa. O Senado, em primeiro lugar, achou que os estados menos populosos, os menos favorecidos, poderiam receber mais recursos, porque no Senado a divisão de representação são 3 senadores igualmente para todas as unidades da federação. Quando esse assunto chegou na Câmara, mudou todo. Por quê? Porque lá você tem a proporcionalidade da população e, consequentemente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e outros estados que têm maior número de representantes venceram essa tese dessa divisão, por isso a Paraíba aí ficou menos favorecida no Nordeste, o governo do estado, mas foi muito bom para os municípios. E os deputados agora, Hermes, estão com essa nova metodologia da emenda de bancada, para quem está em casa poder entender. É uma emenda coletiva onde todos os parlamentares, os 15, 12 deputados e 3 senadores se reúnem para decidir qual é a alocação do recurso que cabe à Paraíba em 2020. É a chamada emenda de bancada. Emenda de bancada, não é emenda individual. Certo. Essa emenda de bancada, normalmente, ela funciona através de um tema único
ou 3 temas que a bancada, os 15, se reúnem e decidem. Ou vai para a segurança hídrica, ramais de transposição do Rio São Francisco, ou para a construção de rodovias, ou hospitais regionais, e por aí vai. A novidade agora que a Câmara, através da Comissão de Orçamento, decidiu, é que esse recurso para a Paraíba deverão ser cerca de 250 milhões de reais, serão divididos em 15 cotas, justamente o número de parlamentares da nossa bancada, dando aí mais ou menos cerca de 16 milhões para cada um. Mas por se tratar de uma emenda coletiva, com 16 milhões, pouco se faz como uma obra estruturante. Certo. Você não consegue fazer obras grandiosas, Uhum. de volume financeiro maior. Então, os deputados terão que se reunir, manter esse entendimento, essa unidade, conversar bastante com as suas bases, com os prefeitos, verificar com o governador quais são as prioridades e aí sim formar em blocos temáticos para que as emendas que caberá a cada um deles, juntas, unindo, possa dar um volume que cubra uma obra estruturante no Estado. A gente tem algumas obras em andamento. Por exemplo, adutoras. A gente viu aí uma liberação de 11 milhões para o canal Araçagi-Acauã, mas não é o suficiente para concluir essa obra. Imagino que ainda necessite de ancorar essa obra com mais recursos federais no próximo ano. Sim. Temos a triplicação, a terceira via, a terceira faixa da duplicação da BR-230 no trecho João Pessoa-Cabedelo. Isso. Que é outra obra também que depende de verbas federais. Isso. Né? E, claro, tem também a intenção de continuar a duplicação da BR-230, pelo menos até Campina Grande, até Patos, para depois seguir até Cajazeiras. Exato. É um sonho antigo. Exatamente. Né? Tudo isso depende de emenda federal. E é muito dinheiro, não é pouco. Muito dinheiro, porque nas emendas individuais, os deputados costumam julgar os prefeitos, né? Ou alguns órgãos, ou algumas entidades que atuam para a população mais carente, tanto no interior do estado como no litoral. As obras estruturantes sempre serão através de projetos e convênios direto do governo federal para o estado ou através da emenda de bancada, que é nessa hora que os deputados vão ter que se reunir, se entender, poderem somar forças e alavancar recursos para uma obra maior, que beneficie maior número de municípios ou maior quantidade de pessoas, uma região mais populosa do estado. Tem uma obra aqui no estado que todos os anos se repete, a ladainha, que vai precisar de verba, vai precisar de investimento, mas essa obra não sai do canto, que é o calado do Porto de Cabedelo, o aprofundamento do calado do Porto de Cabedelo. Esse assunto chega todos os anos, essa discussão, inclusive com a superintendente das docas, ela sempre vai a Brasília, sempre procura discutir isso, mas realmente isso aí vai ter que ser um aporte de recursos federais diretamente de algum ministério da Casa Civil para poder ajudar o Porto de Cabedelo. Edinho, dos deputados federais paraibanos, dos senadores, quem está se destacando hoje em Brasília? Os líderes. Os líderes. Aguinaldo Ribeiro pela maioria, o Wellington Roberto pelo PR, Efraim Filho, que foi líder do Democratas. Você tem a ascensão de Veneziano chegando este ano já como líder de um bloco. Você tem Gervásio Maia, que apesar de não ser líder, é um dos poucos que falam dentro da tribuna, dentro do plenário, que os outros deputados param para ouvi-lo. Porque ali, quem nunca foi à Câmara dos Deputados vê que é aquela situação de que nem sempre todos param para ouvir. Raras vezes um deputado fala para os outros ouvirem. E Gervásio está tendo essa característica. Então eu diria que esses 5 ali, entre os líderes e alguns novatos, estão se destacando e ocupando os espaços valiosos dentro da estrutura do Congresso Nacional, com vislumbramento muito positivo a partir de 2020 e 2021, Hermes. Ok, Edinho, obrigado pela participação. Segunda-feira você está de volta aqui, né, com a gente? Estarei de volta aqui, vamos participar, porque aí de lá eu já embarco de volta a Brasília. Mais uma semana aí de votações e reformas, previdência segundo turno, tributária com o relator Aguinaldo Ribeiro terminando, depois vem a reforma administrativa e muitas pautas estruturantes nacionais.